separação do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar pode ser uma alternativa à atual situação da corporação. Essa possibilidade começou a ser discutida ontem por um grupo de representantes dos bombeiros e do governo do estado. O futuro dos bombeiros em debate. A falta de efetivo, equipamentos e investimentos admitida pelo governo estadual levou o grupo a um primeiro consenso. O consenso é que mudanças deverão haver, no sentido de fortalecer os bombeiros. A associação que representa os profissionais quer a separação da Brigada Militar. O Rio Grande do Sul é um dos poucos estados em que as corporações ainda têm o mesmo comando. Se nós ficamos ainda a cargo de um comando de policiamento, ou seja, o comando da Brigada Militar, nós sabemos que nós vamos depender sempre do humor desse comandante. Ele sempre irá priorizar, naturalmente, as atividades de policiamento que são necessárias, deixando o Corpo de Bombeiros em segundo lado. O grupo estuda outras formas de melhorar a situação dos bombeiros. Que é um conjunto de medidas consensuais que podem ser pactuadas e remetidas posteriormente à Assembleia no sentido de fortalecer a estrutura do Corpo de Bombeiros no estado do Rio Grande do Sul. As conclusões devem ser apresentadas ao governador Tarso Genro em 3 meses. Já está acertado que no próximo concurso da Brigada Militar, das 2.000 vagas abertas, 600 serão para novos bombeiros. E por falar em bombeiros, um caminhão deles invadiu uma casa ontem em Caxias do Sul. O veículo havia acabado de sair da oficina mecânica, onde foi deixado para o conserto dos freios. Durante uma manobra de testes, o motorista percebeu que o problema não tinha sido resolvido. O caminhão acabou descendo a rua de ré e invadiu a residência de um casal de idosos. Mas foi apenas um susto, ninguém se feriu. Um incêndio destruiu um depósito de pneus esta madrugada em Canoas, na região metropolitana. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo teria começado no pátio do prédio, onde funciona uma borracharia. Foi no bairro Estância Velha. Pelo menos 6 viaturas dos bombeiros de Canoas, Guaíba, Nova Santa Rita e Esteio tiveram que ser deslocadas para combater as chamas. O fogo já foi controlado. A causa do incêndio ainda é desconhecida e ninguém ficou ferido. Você vai ver agora cenas revoltantes de violência. A câmera de segurança de uma loja de Capão da Canoa registrou a agressão sofrida por um senhor nesse último domingo. As imagens mostram 2 homens descendo de um carro, atravessando uma rua e sem motivo aparente dando início às agressões. A vítima, Jorge Inácio Barbosa, de 57 anos, sequer tenta se defender. Conhecido na cidade como Cisco, ele teria problemas mentais e teve uma costela quebrada. A polícia investiga o caso. Nossa, que absurdo. Nada justifica isso. Bom, agora a gente volta a falar com o Eduardo do Tempo. Tá chovendo hoje, mas parece que esse não é o único problema. Sair de casa com guarda-chuva, mas tem que ir com casaco também. Eduardo, vai cair a temperatura. O grande destaque hoje deve ser a queda aí nas temperaturas, né? Vai fazer um friozinho aí por causa do vento sul que está chegando. E esse frio atinge principalmente o fim da tarde e o começo da noite, principalmente aí as cidades dos Altos da Serra. Nesse período, a sensação de frio vai aumentar. Todo mundo de olho no mapa. Na Serra, a previsão é de chuva com períodos de melhoria. Máxima não passa dos 16 graus. O mesmo acontece na faixa leste. A máxima fica em torno dos 22. No litoral, a previsão é de tempo instável, com máxima não passando dos 22 graus. A chuva atinge também a zona sul hoje. A temperatura fica em torno dos 18 graus. No norte do estado, o dia também vai ser com chuva e aberturas de sol. A máxima chega aos 22. Na fronteira oeste, a chance de chuva é menor, com a máxima aí não passando dos 19 graus. Na região central, a previsão é de tempo chuvoso, né, com máxima de 21 graus. E lá na campanha, a quarta-feira deve ser de instabilidade também. A máxima por lá não passa dos 19 graus. Dá uma olhada agora como é que está começando o dia aí em Uruguaiana. Uruguaiana, 15 graus é a temperatura nesse começo de manhã. Ainda está escuro por lá. Rio Grande, lá no extremo sul, 16 graus é a temperatura. Está começando a amanhecer, a previsão é de chuva por lá. E aqui na capital, 17 graus, tem uma garoa fina caindo lá fora. Daqui a pouco tem mais detalhes do tempo para amanhã em todo o estado. Tá certo, Eduardo. Bom, agora nós vamos falar sobre um assunto que muitas pessoas aguardavam o resultado. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. E Maíra, a ação começou aqui no Rio Grande do Sul. Bom dia. Bom dia, Carla. Isso mesmo, a ação iniciou há 3 anos e veio parar aqui na capital federal quando 2 gaúchas tiveram o pedido de casamento negado pelo Tribunal de Justiça aí do estado. A decisão abre caminho para novos pedidos. Por 4 votos a 1, os ministros decidiram autorizar o casamento civil entre 2 gaúchas. Após um pedido de vista na sessão anterior, o julgamento foi retomado pelo STJ nesta terça-feira.
Apesar da autorização valer somente para as gaúchas, a decisão abre precedente para novos pedidos. Até hoje, somente a união estável entre pessoas do mesmo sexo havia sido autorizada pela Justiça. Com o casamento civil, é possível, por exemplo, comprovar com mais facilidade o direito à herança. Isso vai gerar uma pressão de fora para dentro no Congresso Nacional e ele vai ter que legislar, ele vai ter que se posicionar. Até porque os argumentos, tanto do STF, no que diz respeito à união estável, quanto os argumentos dos ministros aqui no julgamento dessa ação em favor do casamento civil, são contundentes em mostrar que a Constituição é clara, a Constituição não veda o direito ao casamento civil aos homossexuais. O Ministério Público do Estado ainda pode recorrer da decisão no Supremo Tribunal Federal, alegando inconstitucionalidade. E Maíra, trocando agora de assunto, parlamentares gaúchos estiveram ontem aí em Brasília e dessa vez a pressão é pela divisão igualitária dos lucros do pré-sal, né? Isso mesmo, Paula. Eles querem que a Câmara dos Deputados analise o quanto antes esse texto que modifica a partilha dos royalties. Com a mudança, todos os estados teriam direito aos recursos e não apenas os estados que exploram petróleo. Em reunião, os deputados garantiram que não vai haver retrocesso, mas a votação acontece só ao final de novembro. Com a nova divisão, Rio Grande do Sul passará a receber 100 milhões de reais ao ano, de acordo com os cálculos do Piratini, isso já a partir do ano que vem. Valor bem acima dos 3 milhões e 700 mil reais que são repassados atualmente. E uma última informação, o gabarito do Enem já está disponível no site www.enem.inep.gov.br. O resultado individual dos exames, que inclui a nota e também a avaliação das redações, será divulgado a partir do dia 4 de janeiro. Por hoje é isso aqui de Brasília. Obrigada, Maíra. Agora faltam 8 minutos para as 7 horas, vamos falar de esporte com o Jader. E a terça-feira foi de uma grande notícia para os colorados, né? O Damião de volta e não só nos gramados, né? Não só nos gramados, foi o dia dele ontem, né, Carla e Paula? Porque o torcedor do Inter já está imaginando que para o final do ano, para chegar numa Libertadores, por exemplo, ou brigar ainda por título, é preciso ter o seu camisa 9, o maior goleador da temporada, de volta. E ontem o Damião deu a prova disso. Treinou com chuva forte, fez gol, a gente vai mostrar daqui a pouquinho. À noite, o Damião aproveitou para fazer o lançamento oficial do seu site agora. O Damião é dos times das estrelas, dos sites, enfim, conseguiu realizar esse sonho de lançar o seu site numa casa noturna aqui em Porto Alegre, com a presença dos amigos, dos familiares. O pai do Damião estava presente. E esse contato que ele espera ter com o torcedor, dar essa proximidade ao torcedor, marca também uma nova etapa na carreira, né? A gente vê aí o presidente Giovanni Luigi prestigiando o evento. E o Damião mantém nessa página oficial agora todos os gols e vídeos com relação à sua carreira, aquilo que também é publicado nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, para deixar esse torcedor um pouco mais próximo dele e, é claro, posando para as fotos e para as imagens na lambreta, que já é uma jogada tradicional sua, e por que não um lance de marketing também do atacante do Internacional, que passa a ter o seu site oficial. E aproveitou também nesse evento para falar sobre a sua volta aos gramados. Vamos ver o que disse o Damião? Me senti ótimo, como os outros dias que eu vim treinar. Me senti muito bem, fiz todos os movimentos que eu fiz sem nenhuma dor, graças a Deus. E estou voltando cada vez mais melhor. Primeiramente, lá no Fluminense, que eu vou dar mais 100%. Talvez exista a possibilidade de voltar ainda nesse final de semana, mas é assunto para daqui a pouquinho. Hoje começam as quartas de final da Copa La Ciuguini, tem jogo lá em Pelotas e a gente vai trazer os detalhes agora com o repórter Guilherme Canal. Bom dia, Jader. Pelotas e Grêmio B se enfrentam hoje, 8h30 da noite, aqui no estádio da Boca do Lobo, em Pelotas. As duas equipes são as únicas 100% no mata-mata. Venceram as duas partidas das oitavas de final. O Pelotas eliminou o Caxias e o Grêmio B passou pelo Guarani de Bagé. O jogo de volta deste confronto é sábado no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Agora a gente confere as outras partidas das quartas de final da Copa La Ciuguini. Hoje às 5 da tarde começam as quartas de final com o 14 de julho enfrentando o Lajadense em Livramento. 8h30 da noite o Santo Ângelo recebe o Novo Hamburgo. No mesmo horário tem Juventude e São Paulo de Rio Grande no Alfredo Jaconi. A TV Com mostra ao vivo, direto da Boca do Lobo em Pelotas, Pelotas e Grêmio B.